Saiu esse mês um livro chamado Brasil da Maioria. É um livraço. Se você quer entender o nosso país, vai lá na livraria e compra. O autor é o Renato Meireles, do Instituto Locomotiva, e antes disso do Data Popular. Ele passou a vida inteira fazendo uma coisa que quase ninguém em Brasília faz, tá? Ele senta na sala da casa das pessoas e ouve. 25 anos disso. Lá no meio tem uma frase que um bocado de gente no Palácio do Planalto devia ler em voz alta até entrar. Quem insiste em falar de cima, oferecendo o que acha que as pessoas precisam, em vez de perguntar o que elas querem, perde participação de mercado, perde relevância e perde votos. Pois é, guarda essa ideia aí porque eu vou voltar nela. A gente vive dizendo que o Brasil está polarizado, né? 9 em cada 10 brasileiros acham isso. Mas quando você pergunta às pessoas onde elas se colocam, o retrato é outro. Só 36% dos brasileiros dizem entender direito o que significa direita e esquerda. E na classe C, que é a maioria do país, quase metade, 44%, está simplesmente fora desse debate. Sabe qual é a conclusão do Meireles? As pessoas não são alienadas não, tá? O problema não é desinteresse. É só que olham para um canto da classe política, olham para o outro e concluem: cara, ninguém aí representa meus interesses não. Calma, não reage, só escuta. Deixa assentar a ideia. Quase metade da maioria do país não está confusa. Ela não se reconhece no que os grupos políticos oferecem, é só isso. Se esse pessoal não é de direita nem de esquerda, então o que é? São pragmáticos. Pega 2 cenas e você vai entender. A primeira, uma mãe leva o filho na UPA, fica 6 horas na fila, descobre que o exame só tem vaga no ano que vem. O que ela conclui dali? Está faltando Estado. Segunda cena, um rapaz da periferia quer abrir uma barbearia no bairro. Aí ele descobre as taxas, descobre a papelada, que na maior parte nem digitalizada é. E o que ele conclui? Que está sobrando o Estado. Pessoas da mesma família, tá? A mãe e o rapaz, às vezes na mesma semana, e não tem contradição nenhuma nisso não, tá? Falta Estado onde ela precisa ser cuidada e sobra Estado onde ela precisa ser deixada em paz. Por isso, os números dela parecem loucos para quem lê tudo pela caixinha ideológica. 76% da classe C acha que rico tem que pagar mais imposto. E 56% acha que empreender é o melhor caminho para subir de vida. Essa pessoa não quer Estado mínimo nem Estado máximo, ela quer um Estado que funcione. Teve uma entrevistada que resumiu isso para o Meireles de um jeito que eu não consigo esquecer. Ele perguntou o que ela esperava do governo, né? E ela respondeu: eu não quero promessa, eu quero paz. Falta Estado sobre Estado. Agora vem comigo, porque com essa ideia na mão você entende os últimos 2 anos do governo Lula, sabe? Sem piscar o olho. Agosto de 2024, entra em vigor a taxa das blusinhas. 20% em cima de qualquer compra internacional de até $50. Aquela camisa moderninha de R$40 que vem da China, o carregador, a capinha de celular. E não é só quem compra não, tá? Tem muita gente que vive de revender essas coisas. Aí, em janeiro de 2025, a Receita publica uma instrução normativa sobre monitoramento de transações. Em poucos dias, o país inteiro entendeu que o governo ia taxar o Pix. Não era isso, mas foi isso que chegou no celular das pessoas. E chegou com uma ajuda de muita gente interessada que chegasse desse jeito. Chegou desse jeito também porque o governo não se deu ao trabalho de explicar direito por que queria monitorar o Pix. Olha o que esses casos têm em comum. Não é que o governo mexeu no bolso do brasileiro. O governo mexe no bolso do brasileiro todo dia. É o que governos fazem. Mas ele mexeu no lugar exato onde o brasileiro que se vira ganha o pão. A blusinha é o revendedor. O Pix é o meio de pagamento de quem não tem carteira assinada. Nos 2 casos, o Estado apareceu do lado do corre. Não apareceu na fila da UPA, apareceu na barbearia. Agora veja, é claro que se lá no Planalto eles soubessem da dor de cabeça que isso ia causar, ninguém tinha feito. A explicação que gente do próprio governo deu aos jornalistas depois sobre o Pix foi a seguinte: aquilo tinha caráter burocrático, não houve cálculo político nenhum. Nem a equipe econômica tinha qualquer noção do impacto que a coisa ia ter. Pois é, não houve cálculo político. Sabe o que é?
Esse é o governo do homem que por 40 anos foi o político brasileiro que menos precisou fazer cálculo político na vida. Ele simplesmente sentia. Ele foi classe média baixa. Ele sabia o que ia pegar mal antes de qualquer pesquisa dizer. Era isso que fazia dele o Lula. Só que aquele Lula de 35 anos, líder sindical, foi classe média baixa num outro mundo. Num mundo sem Pix, sem lojas chinesas, sem smartphone ou redes sociais, sem evangélicos, gente. O Lula de hoje pertence à elite faz umas 3 décadas. E agora ele precisa calcular. E calcula errado. Olha, a gente sabe que calculou errado porque ele voltou atrás nos dois, tá? No Pix, em 10 dias. Na taxa das blusinhas, em maio desse ano. 21 meses depois de criá-la. A ala política do governo vinha dizendo o tempo todo que aquilo derrubava a aprovação do presidente. Demorou. Maio desse ano. Guarda essa data porque eu vou voltar nela, mas antes, porque isso importa mais do que parece, porque o eleitor de classe C é pendular, ele não é cativo de ninguém. Em 2006 deu a vitória à esquerda, em 2010 também, em 2014 ainda deu, mas por pouco, e aí em 2018 e em 2022 foi para a direita. Esse eleitor foi para a direita. O Meirelles tem uma explicação para essa virada, tá? E ela não é sobre costumes. Ele diz que houve uma desconexão do campo progressista com o Brasil real e aponta o lugar exato. A esquerda brasileira construiu a identidade dela em cima da carteira assinada. Então, quando o país encheu de autônomo, de MEI, de motorista de aplicativo, de gente que revende, essa esquerda olhou e viu perda de direito. Viu gente que precisava ser salva. Só que essa gente não estava pedindo para ser salva, ela queria condição para o negócio dela prosperar. Crédito menos papelado, um Estado que chegasse junto em vez de chegar cobrando. Você entendeu? Lula não perdeu o povo mais pobre. Você olha a pesquisa, ele está lá, líder, com 55% no Nordeste, com 51% entre os brasileiros de menor escolaridade. Ele perdeu outro grupo. Ele perdeu exatamente quem o governo dele fez subir. Aquela classe C que nasceu com plano real e se consolidou na década de otimismo entre 2003 e 2013, a que foi para a faculdade pelo ProUni, que andou de avião pela primeira vez, subiu, mudou a régua e passou a querer prosperidade, não aumento de salário mínimo. E quando ela olha para o Estado hoje, não vê mais o cara que atirou da pobreza, vê a taxa da blusinha. E ainda assim a direita está metendo os pés pelas mãos, tanto que Lula é favoritíssimo para vencer na eleição, que começa semana que vem. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Quase ninguém em Brasília senta na sala dessa gente, sabe? Para perguntar o que ela quer. Bem, quarta-feira a gente pergunta. Vai ser a nova pesquisa Meio Ideia. E tem um bloco nela que é exatamente sobre o brasileiro de quem eu falei aqui. O autônomo, o entregador, o motorista de aplicativo, quem não tem carteira assinada. O que ele acha que oferece a melhor condição de trabalho para a vida dele? Carteira assinada com FGTS e seguro-desemprego ou autonomia, tocar o próprio negócio? Pergunta se ele quer um valor mínimo por corrida garantido por lei. E aí pergunta de novo para quem disse sim. Continua querendo depois de saber que isso encarece a corrida? E se deixaria de votar em quem não apoia o fim da escala 6x1? É bom a gente fazer essas perguntas, né? Isso não é corrida de cavalinho, quem está na frente. É a pergunta que esse episódio fez e não tem resposta. E assinante do Meio não recebe só um PDF não, tá? Você entra na pesquisa e cruza o que quiser, por renda, por região, por quem votou em quem em 2022. Quer saber o que pensa quem já teve posição política e hoje não tem mais? Então, cruza você mesmo. Sai quarta, assinante vê primeiro, assine o Meio Premium, são só R$15. E esse aqui é o ponto de partida. Maio desse ano foi quando o governo zerou a taxa das blusinhas. Pega outra data, 1º de janeiro desse ano. Entrou em vigor a maior mudança na tabela do imposto de renda, olha, em muito tempo. Quem ganha até R$5.000 por mês parou de pagar. 15 milhões de brasileiros, 10 milhões que ficaram isentos, 5 milhões que passaram a pagar menos. Em janeiro, o contra-cheque aumentou, em maio a taxa impopular sumiu, em outubro tem eleição. Essas datas não são coincidência, né?
A isenção de imposto de renda foi uma promessa de campanha, tá? O governo tinha de entregar. Se não entregasse, era só do que os adversários iam falar. Mas olha, estava prometido. Não é que o governo passou a entender melhor esse brasileiro. Ele sempre soube que dinheiro e classe C são pontos sensíveis. Mas presta atenção em como eles fizeram. Isenção de imposto na tabela, transferência de renda, salário mínimo. É um instrumental de 2003, as mesmas ferramentas. É o que funcionou e funcionou muito com quem estava embaixo. Só que a gente passou esse episódio inteiro falando de outra gente. Aqui já subiu. E para essa, o Estado que aparece não é o que transfere, é o que taxa a blusinha. E o problema das ferramentas de 2003 é que a gente não está mais no tempo da bonança econômica. Então o governo precisa pensar também no que vem depois de outubro, porque posso falar uma coisa para vocês? Haverá um depois de outubro. O Samuel Pessoa, economista do IBRE, tem um cálculo simples. Lula recebeu a dívida pública em 72% do PIB. Ele termina esse ano perto de 85%. O Samuel é honesto nessa conta, tá? Metade disso é herança. Metade é decisão desse governo. O que o Pessoa diz é que ganhe quem ganhar, o próximo presidente vai ter que desindexar o salário mínimo e desindexar os pisos de saúde e educação. E provavelmente precisará aumentar imposto de novo. Sabe por quê? Uma recessão em 2027 não está descartada. Olha o tamanho da ironia. Se Lula ganhar em outubro, ele começa o quarto mandato tendo que desindexar o salário mínimo, ou seja, desmontar exatamente a ferramenta com que ele fez a classe C subir. O instrumento que criou a popularidade do Lula. Aquela frase do Meirelles que eu pedi para você guardar no começo, que insiste em falar de cima, oferecendo o que acha que as pessoas precisam, em vez de perguntar o que elas querem, perde participação de mercado, relevância e votos. Lula deve ganhar essa eleição. Não é certo, mas é o mais provável. A direita, principalmente o bolsonarismo, está fazendo o serviço por ele. Mas ganhar não é a mesma coisa que entender e não é nem de longe a mesma coisa que governar. Em janeiro de 2027, quem sentar naquela cadeira vai ter que olhar no olho do Brasil e explicar uma conta que ninguém quis explicar durante a campanha. Se a gente não começar a cobrar essa conversa agora, em agosto, a gente vai ser informado dela em janeiro. 3 coisas que separam quem só assiste essa eleição de quem realmente acompanha ela. Ó, a primeira, acessa as análises que costumam ficar restritas às salas de decisão, ou seja, quem lê pesquisa, poder, sociedade, por dentro. Você encontra esse material no Meio Político toda quarta-feira e também em matérias e entrevistas na edição de sábado, além dos dados da pesquisa Meio Ideia mensal, que agora é interativa e te permite, se você é assinante, fazer o recorte que mais te interessa dentro do nosso site. A segunda é ter opinião de verdade, não é prestada. É a diferença entre repetir o que ouviu e entender por que aquilo aconteceu. O tipo de leitura que te deixa seguro numa roda de conversa, traz repertório e não te deixa cair no argumento pronto. E agora, a terceira, a mais difícil. Atravessar essa eleição sem virar refém de bolha, militância, cinismo. Discordar faz parte, mas sem transformar isso em guerra. É isso que o Meio Premium sustenta todo mês, com um catálogo de produções originais no nosso streaming. Com a eleição chegando, não é só que você vai ficar mais por dentro, é que em nenhum outro lugar você vai entender melhor o movimento político dos próximos meses. Só R$15 por mês. Assina o Meio Premium.